quando a gente fala, né, a gente sabe que a solução, né, de mobilidade, ela está, talvez, muito aquém, né, ou muito além de só veículos elétricos, né? A gente fala muito aí de biocombustíveis, a gente fala de diversos tipos, né, de novas tecnologias que vão, de alguma forma, interferir nesse mercado. E aí, é natural, né, quando a gente pensa em mobilidade Smart City, a gente pensar também em começar, né, talvez esse esquenta aqui do painel, falando um pouco de tendências, desafios e oportunidades que vocês veem na mobilidade Smart Cities hoje, dentro do mercado brasileiro e mercado, talvez, né, também mundial. Então, vou começar aqui com o Marcinho, a gente segue depois aqui nessa questão. Então, se você pudesse destacar, Márcia, como é que você vê hoje a questão de tendências, desafios e oportunidades ligados a esse tema de mobilidade Smart Cities? Legal, pessoal, boa tarde. Um prazer enorme dividir esse espaço com os colegas, especialmente com vocês. Tá ótimo. Em relação a desafios, né? Hoje o esforço é equacionar uma questão de crescente urbanização com urgente descarbonização. Esse é o principal ponto. E para isso se mover de maneira adequada, tem os agentes entre os quais nós nos incluímos, entre os quais vocês se incluem também, que significa as empresas, a academia, os investimentos de governo. Então, para uma rota tecnológica ela se consolidar de fato, precisam alguns movimentos, né? O da indústria automotiva, especialmente, esse não depende de nós. Nós aqui representamos a indústria do óleo e gás, e aí a gente passa a ser uma alternativa para o provimento de energia também, que é essencial. Um usuário de veículo elétrico, ele já se decidiu ou ele está se decidindo baseado no perfil dele. Então, na cidade, no trabalho, ele já se decidiu, mas nas longas distâncias, eis aí um desafio, que é um gap, que tem muito espaço para todos nós e muitos outros aqui estabelecermos uma solução. A gente tem o conforto do biocombustível, mas a gente entende que a eletrificação, e no outro momento, uma outra rota, tal qual o hidrogênio verde, mas são essenciais aí, pensando em sustentabilidade, em redução de emissões, em empregos verdes e muitas outras coisas. Perfeito, Marcinho. Davi, como é que você vê essa questão, né? A Márcia até tangenciou isso, né? Falou um pouco, né? A gente tem, eu acho que esse painel é muito interessante, né? Que é um painel que tem uma diversidade bacana. A gente tem empresas, né, grandes empresas do setor, né, que estão buscando, né, essa transição energética, ou entender, né, como ressignificar, né, visualmente o que vai acontecer num posto de combustível ou, né, no sistema de transporte, né, se a gente pensar de forma mais ampla. E o Davi aqui, a gente está aqui com uma startup de alguma forma que está buscando, uma empresa que busca trazer tecnologia disruptiva para esse mercado. Como é que você vê hoje os desafios, né, quando a gente traz dentro de mobilidade Smart City, na tua visão, pelo lado, né, pela visão da startup também, né? Isso é muito interessante para a gente poder conhecer aqui. Primeiro, boa tarde, gente. Um prazer estar aqui. Acho que esse é o evento que melhor reúne e transmite, ele transborda realmente a questão de tecnologia e inovação. Então, representando aqui como representante de startup, é super bacana ver, né, tanta gente interessada por mobilidade. Eu acho que quando a gente fala de mobilidade elétrica, você começa a partir do entendimento de que a mobilidade hoje ela está olhando para duas grandes revoluções que acontecem ao mesmo tempo, né? Um carro, hoje o carro elétrico ele não é só um carro elétrico, ele é um carro inteligente, e também tudo que vem acontecendo na questão de energia. Acho que é chovendo molhado dizer aqui para vocês que o Brasil tem como potencial, tem um potencial enorme de liderar essa agenda, né? No Brasil, para a gente é quase um sinônimo, né? Quando a gente pensa em energia renovável. Então, só que também acho que esse começo ele é bem importante, né? Primeiro, a gente precisa olhar para a mobilidade elétrica e conseguir agora balizar, né? Eu acho que durante bastante tempo, quando eu olhando mobilidade elétrica para trás, eu já passei pelo momento em que eu olhava com medo como que isso ia acontecer no Brasil, né? Ali para o começo de 2018, não foi característica só brasileira, mas no Brasil a gente teve o começo da mobilidade muito pautado em cima de como que
você atende carros de R$1 milhão. E costumo dizer que mobilidade elétrica, tal qual a educação, ela só funciona se ela funcionar para todos, né? Então, acho que o Brasil tem por desafio olhar para a mobilidade elétrica a partir de um viés democrático, olhando esse ecossistema e conseguindo pautar medidas que funcionem para cada um desses agentes, né? Então, é claro, primeiro, não foi difícil imaginar que as primeiras estações de recarga atendessem ali em ambientes super premium a carros, como eu falei, de 500, de R$1 milhão. Mas isso não é necessário, a gente precisa olhar sobre um viés muito maior, né? Então, como encaixar a questão dos motoristas de aplicativo, como que a gente olha também, né, para a questão das cidades. E é importante mencionar que o Brasil tem algumas vantagens. A primeira é a relação, claro, como eu falei, intrínseca com a própria energia verde, mas a segunda é o Brasil, hoje a gente tem a capacidade de olhar para a mobilidade elétrica e, diferente de outras tecnologias em que o Brasil simplesmente segue, né, é um follower do que se faz lá fora, em mobilidade elétrica a gente tem a capacidade de realmente implementar visões em que o Brasil pode pautar o mundo. Então, para mim, como startup, é muito importante dizer, por exemplo, que a gente começou olhando aqui para o mercado nacional e hoje, né, já está olhando para a infraestrutura em termos de América Latina. E o Brasil acho que é a grande questão, a gente olhava para esse mercado falando que era o mercado do futuro e hoje sabemos que não é, né? É o mercado que a gente precisa fomentar e ele precisa acontecer agora e precisa, como a Márcia mesmo comentou, olhar muito em cima da perspectiva de políticas públicas de todos esses agentes juntos ao mesmo tempo. Bacana. Ana, na tua visão, né, como é que você pode ver, né, essa questão das tendências, oportunidades e principalmente desafios, né, dentro desse viés da mobilidade e Smart City? Perfeito. Bom, primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui hoje com vocês, discutindo um tema tão futurístico, né? Queria agradecer também aos colegas aqui de painel, uma oportunidade de estar aqui hoje com vocês. Desculpa eu estar um pouco sem voz, não estava assim, perdi de ontem para hoje. Eu vou tentar falar um pouquinho mais alto. Se alguém não estiver me ouvindo, se puder sinalizar, por favor. Quando a gente fala de mobilidade elétrica, eu acho que há algum tempo atrás, a gente discutia muito o que vem primeiro, né? O ovo ou a galinha. Então, a gente precisa ter, né, mais carros sendo vendidos ou uma infraestrutura de recarga pronta. E, obviamente, né, trazendo aí as fontes provenientes de renováveis, acho que esse é um pilar super importante quando a gente fala de descarbonização. O Brasil está posicionado, né, de forma muito privilegiada, onde mais de 80% da nossa matriz energética ela é renovável, diferente da média global, onde a gente vê, em média, né, 30% da matriz de outros países proveniente de fontes renováveis. Então, quando a gente fala aqui de eletrificação, a gente de fato está falando, né, e trabalhando, impulsionando um mercado que é muito pautado no tema de descarbonização. E falando um pouco, né, do ovo da galinha, acho que não é uma tendência, né, a gente já vê até como uma realidade. Os veículos elétricos eles já estão aí. Hoje no Brasil a gente já tem mais de 200 modelos de veículos, tanto falando de veículos eletrificados, né, híbridos não plug-in, híbridos plug-in ou veículos 100% elétricos, que cada dia mais, né, vão aí, eu vou falar um pouquinho disso, mas com o avanço da tecnologia, atingindo aí patamar de valores que vão fazer com que a conta também comece a fechar. Não olhando só o pilar de sustentabilidade, não tirando a importância e a relevância, mas trazendo também, né, o tema econômico para a mesa. E quando a gente fala um pouco, né, de oportunidade, acho que a gente já pode aproveitar o que mercados maduros já fizeram. A gente tem aí o benefício também de ter a Shell como acionista da Raízen, que já tem mais de 80 mil pontos de recarga com presença pelo mundo. Então, a gente já consegue ver o que deu certo, o que deu errado e como é que a gente tropicaliza, né, eu vou dizer assim, trazendo, né, o governo, as grandes empresas e também a sociedade civil para participar dessa construção. Perfeito, Ana. Eu acho que vocês tocaram em vários pontos muito interessantes aqui para a gente poder seguir os blocos das próximas perguntas, mas tem, eu acho que uma questão que talvez esse processo da mobilidade, principalmente Smart City, ele, como você falou, Ana, ele acontece de forma diferente em cada país, né? Porque cada país é único dentro da sua matriz energética ou que tem as suas visões
também, né, estratégicas da sua matriz energética. Então, eu vejo que muitas vezes a gente acaba tendo uma perspectiva de importação, talvez, de alguns modelos, né, que dentro dessa visão tua que você colocou de tropicalização, vai ser muito, muito importante, né, ser pensado em que, na prática, isso vai funcionar, né, como vai funcionar essa questão, visto que o Brasil realmente tem uma liderança em renováveis e principalmente em combustíveis renováveis. Então, isso traz, né, uma pressão, né, dentro da pauta econômica e não só sustentável, né, dentro desse contexto da mobilidade, né, que a gente vem falando bastante. Então, eu queria até engrenar, né, eu diria aqui, né, uma próxima provocação na prática, dentro desse contexto, né, e aí eu vou mais ou menos voltar aqui para a massa, para a gente poder seguir essa visão. Nós falamos aqui um pouco, né, sobre esse processo da mobilidade, como ela, de alguma forma, acontece, né, tudo isso, né. A gente sabe os movimentos individuais de cada empresa, né, e aí a gente vai ouvir um pouquinho de cada um de vocês. Como é que hoje, né, a Vibra vem trabalhando isso dentro de uma visão estratégica, né, de troca de mobilidade, e como é que vocês atualmente vêm avançando nessa pauta, né, como hoje, né, a Vibra vem fazendo, e se você tem algum case que possa compartilhar com a gente. Legal, pessoal. Um bom ponto aqui é que todos nós estamos vivendo uma quebra de paradigma, né? Somos distribuidores de combustíveis e as oil companies, assim como o Vibra fez e outras oil companies, estão no momento de reposicionamento para empresas de energia. Isso significa muito, porque isso é uma visão estratégica em relação, obviamente, que tem a pressão da agenda climática, né, para uma economia de baixo carbono, tem tudo isso, mas o business ele só tem sentido quando tem a demanda, quando tem a perspectiva para ser avaliada. Então, Vibra era a antiga Petrobras Distribuidora, era uma subsidiária integral da Petrobras até 2019, e ela começou um processo de privatização, foi o maior processo via mercado de capitais, teve um follow-on e teve uma dissociação, então Petrobras hoje não é acionista e Vibra, então, é quem tem a marca da Petrobras na rede de postos Petrobras. E sendo e fazendo com muita eficiência nos últimos 50 anos na distribuição de combustível, obviamente que esse novo business aí tem espaço para diferentes players, né? Tem a distribuidora de energia, tem a gente, tem estabelecimentos comerciais, outros canais. A questão é se posicionar. O que tem de oferta? Onde é que a gente se encaixa para o B2B? Onde é que a gente se encaixa para o B2C? Então, a gente pretende se consolidar, faz investimentos significativos. Um muito relevante que eu acho que vale a pena destacar aqui no ambiente que estamos é o investimento em startup. Uma empresa, na sua estratégia, ela pode decidir fazer de forma orgânica. Bom, eu vou criar um novo business aqui, eu tenho uma intenção, market share pretendido, tenho meus números, faço isso como? Organicamente, qual é a curva de aprendizado, qual é o tempo, qual é a matriz de esforço? E Vibra decidiu que trazer as habilidades e competências de uma startup significaria muito para o negócio. Então, a gente fez esse investimento em EasyVolt em 2019, que é um assunto muito recente, assim como Tupinambá e assim como outras startups relevantes, elas trazem muito valor para o negócio, porque a gente traz para dentro de casa um conhecimento, uma aceleração da curva de aprendizado importante. Então, fiquem atentos às oportunidades. A eletromobilidade traz oportunidades relacionadas à experiência do usuário. Fiquem atentos a isso. Na parte de hardware, a oferta de recarga elétrica. Então, estamos aqui vivenciando um novo negócio. Os grandes e os não menos importantes, mas ainda pequenos, que são as startups, mas esse mercado vai ser movimentado junto. Então, o principal case é esse. Depois disso, obviamente, a gente se estrutura para ofertas no B2B, relacionadas à frota, ofertas para o B2C, especialmente nas longas distâncias, que requerem os maiores investimentos, né? A gente fala de carregadores de alta potência na rodovia, investimentos quase da ordem de R$1 milhão cada. Então, não é simples fazer uma malha rodoviária rapidamente. É muito investimento e muito esforço demandado. Então, eram esses pontos principais que eu queria trazer sob o ponto de vista aí da distribuição, tá? Bacana, Marcinha. Eu vou dar uma puladinha, tá, Davi, porque eu acho que dentro do que a Márcia colocou aqui, eu acho que a Ana, eu acho que pode complementar, eu acho que vai ser legal também a gente ter um pouco dessa visão também, né, no caso da Shell e da Raízen, né, com relação também a essa visão, né, e aí eu queria destacar um pouquinho, se você puder trazer um pouco, quando a gente fala de tecnologias, né, a Márcia colocou muito
essa visão da inovação aberta, ou de buscar, né, acelerar esse processo dentro, não só, né, de forma orgânica, mas inorgânica também, né? Como é que você traz esse conhecimento hoje que está no mercado, que está, né, com startups, para acelerar também esse processo de transição das empresas ligadas ao processo de mobilidade. Como é que você vê hoje, né, quando a gente fala, né, de grandes empresas, né, e startups que são baseadas em tecnologia, como é que você vê a transformação da mobilidade pelas tecnologias hoje que estão sendo colocadas? E o que hoje, né, a Shell Raizen, né, no caso a Raizen, vem apostando, né, do ponto de vista de tecnologias para esse contexto de mobilidade Smart City? Perfeito. Acho que primeiro eu vou começar contando um pouquinho do DNA da Raizen, que eu acho que vai tangibilizar e ajudar também a visualizar as soluções. Aí quando a gente fala então de transição energética e como a tecnologia ela é relevante para isso, como é que isso vai influenciar então no cenário e também nas soluções que a gente pode trazer para o mercado, impulsionando aí essa visão. A Raizen ela é uma joint venture, né, uma sociedade, 50% Shell, trazendo todo o know-how global com o programa Shell Recharge, além também de estar presente em todo o setor de distribuição de combustíveis. E a Raizen, a Cosan, desculpa, sendo 50% então, sendo um grande braço, né, e aí líder de mercado em biocombustíveis e bioenergia. Quando a gente faz, né, essa mistura, vou dizer assim, né, a gente tem um ambiente perfeito, onde a gente está presente em toda a cadeia, né, de forma integrada e verticalizada, na produção, né, e como líder global de produção de etanol e açúcar, com os nossos mais de 35 parques de biocombustíveis, e agora também com a criação da marca Raizen Power, fortalecendo ainda mais a nossa presença em energia renovável. Então, com oferta de um portfólio completo, onde a gente fala de geração distribuída, podendo ir, né, para o consumidor final e também para a pessoa física. Falando de migração para Mercado Livre e varejista, né, uma solução mais simples, com que a gente consegue, então, atender e começar a olhar uma ponta da cadeia, que é a energia renovável. Eu acho que é ponto fundamental quando a gente fala aqui de tecnologias e como a Raizen, né, através de mobilidade, está se posicionando. Mas a Raizen, ela é muito mais ampla, né, do que só falar de energia renovável. Então, quando a gente fala de biocombustíveis e bioenergia, a Raizen hoje tem uma série de projetos, né, alguns em parceria com a Shell, outros 100% ali proprietários da Raizen, onde a gente vem constantemente, né, investindo no desenvolvimento de novas tecnologias e combustíveis, tanto para a mobilidade elétrica, mas também falando para modais que a gente tenha talvez uma maior dificuldade de descarbonizar, como é o próprio caso do SAF e da produção de hidrogênio através ali do etanol, além, é claro, também das nossas plantas de E2G, que é o etanol de segunda geração, onde você consegue, através do processo produtivo, trazer mais uma camada de eficiência para a produção de etanol. Então, acho que quando a gente fala, né, além das tecnologias, obviamente, trabalhar também, né, em novas formas e biocombustíveis. E como é que a gente vai trazer uma maior eficiência através da energia também, vão ser pilares fundamentais para que a gente possa impulsionar esse ambiente, né, e conseguir atuar nessa cadeia integrada. É muito dessa forma que a Raizen vem se posicionando. Falando um pouco de mobilidade, né, a gente tem alguns projetos que eu queria aproveitar e dividir com vocês. Como é o caso da implementação de um servidor elétrico, parceria ali com a Azul e com a Volkswagen, no aeroporto de Guarulhos. O setor de aviação é um setor muito difícil de ser descarbonizado. Então, tem algumas ações, quando a gente fala principalmente de modais terrestres, que podem ser tomadas, que já vão impulsionar, né, e auxiliar nessas metas. Além também de trazer soluções para o mercado, né, para as empresas, de descarbonização das frotas. Seja utilizando a nossa rede de infraestrutura pública ou também projetos dedicados, dependendo muito, obviamente, do perfil de cada consumidor, além de atender também, hoje, né, o grande público que tem uma necessidade de autonomia. E aí, falando um pouco também, né, de tecnologia, o que a gente vê que as montadoras, né, já têm evoluído muito, e as baterias que estão sendo hoje lançadas no mercado, que fazem parte aí dos veículos, já trazem uma autonomia, né, que traz aí uma segurança para o consumidor, e isso é muito complementar com essa oferta de recarga. Perfeito, Ana. Acho que eu vou até fazer uma tradução aqui, né? A gente fala, né? Porque a Aninha comentou aqui em SAF, né? Talvez nem todo mundo, né, saiba um pouco, né, dessa questão. Ela falou do mercado de aviação. O mercado de aviação, ele realmente tem uma característica bastante importante do querosene de aviação. E o SAF seria essa contraparte, né?
renovável, né? Seria o combustível renovável com a possibilidade de você colocar dentro disso, né? Exatamente. E eu acho que esse é um ponto, né, que você colocou. Na prática, o setor de transporte, de mobilidade, ele é um setor duro, né, de você conseguir fazer uma transição energética, porque a tecnologia ela está toda embarcada e adaptada a pelo menos 100 anos, né, mais de 100 anos, ligada a petróleo, né, e ligada a derivados fósseis, né, a combustão. E eu acho que essa que é talvez o grande paradigma, né, de mudança, é um pouco essa, quando a gente fala de transição energética em navios, em aviação, em transporte pesado, né, de carga, transporte de veículos leves. Eu acho que passa muito por essa questão que vocês duas abordaram aqui, né? O quanto, né, a cadeia produtiva vai ter a capacidade também inventiva, né, como a gente falou um pouquinho no painel anterior, de trazer soluções inovadoras. E aí eu um pouco entro, né, nesse gancho aqui pro Davi, né, em relação à visão de como é que é inovação, né? Porque a gente sempre fala aqui roda e cai na inovação, não tem como, né? Da inovação aberta, né? Como é que você vê hoje, né, Davi, você como um founder de startup hoje, a Tupinambá, como, né, a Márcia comentou também, EasyVolt, né, é uma empresa também importantíssima aí, eu acho que vocês são desbravadores, né, como startups do setor de mobilidade, hoje no Brasil, empresas que têm se posicionado, têm se profissionalizado, têm realmente trabalhado com grandes empresas também, então acho que vocês vão abrir caminho também para diversas novas startups, né, que vão surgir no futuro. Como é que você vê, né, a questão da inovação aberta e da cooperação hoje dentro do setor de mobilidade com grandes empresas como hoje você lida? Fico muito feliz de responder essa pergunta, porque, de fato, acredito no que a gente chama de ecossistema. E essa não é só uma visão no Brasil. Eu estive recentemente no Salão de Munique e a grande discussão do salão, né, que, por sinal, tinha 99% de carros eletrificados, era... O salão ele passou a demonstrar que não existe mais... Ele não é um salão de automóveis, ele é um salão de tecnologia e ele mostra todo o potencial desse ecossistema, em que, basicamente, por trás de cada carro eletrificado, você tem ali uma cadeia produtiva muito ampla, porque isso já parte da nossa, quando a gente fala inclusive de posições de trabalho, como que a cadeia de produção da mobilidade elétrica, qual que é o impacto dela? Poxa, o impacto dela é brutal, porque você passa a olhar desde a questão da empregabilidade, não só a partir do stakeholder principal, mas sim a partir de todo esse mercado. E a gente vive uma era de competição, né? Eu costumo dizer que em mobilidade elétrica a gente não chama, e aqui acho que a gente tem, né, só aqui nesse palco um grande exemplo disso, a gente não chama o amigo ou o concorrente para jogar tênis, a gente chama para jogar frescobol, porque na mobilidade elétrica o que a gente precisa fazer é não deixar a bolinha cair, né? E isso vale para tudo, e a gente tem também, quando fala em inovação aberta, essa questão de você ter todos os agentes olhando, né, ter realmente a hélice tripla. No Brasil, cada agente começou em um momento diferente. Então, você primeiro teve a iniciativa privada, que puxou as primeiras grandes iniciativas relacionadas à mobilidade elétrica. Aí você depois passou a ter a população que falou, opa, que negócio é esse? O carro tá vindo, tá muito caro ainda, mas tá chegando. Aí depois... Por último, você teve essa visão realmente do olhar do governo e também da academia, né, que precisava participar dessa discussão de forma mais ativa. E a inovação aberta, particularmente quando a gente fala de mobilidade, já não existe, não é dissociado, né? Porque, por exemplo, a gente tem duas questões muito importantes. A primeira é a integração de tecnologias. Smart Cities, eles dependem dessa integração. Toda vez que discute mobilidade elétrica, a gente discute IoT. Toda vez que a gente discute mobilidade elétrica, a gente discute inteligência artificial, a gente discute energia renovável. E talvez a grande discussão do nosso futuro, a questão de interoperabilidade. Hoje, ainda no Brasil, a gente tem uma discussão talvez um pouco mais rasa, que olha, o número de carros elétricos versus o número de infraestrutura de recarga. Mas talvez esse não seja o melhor formato, né? Acho que não é um número pelo outro.
porque não é a quantidade de pontos, e sim a quantidade de pontos e como que esses pontos trazem uma resposta para o consumidor. Então, de fato, a questão não é se existem 3 mil pontos de recarga no Brasil, mas como esses pontos hoje operam, como que essas redes operam. E o Brasil tem a capacidade de olhar para isso de uma forma muito melhor do que eles olharam lá fora. Pegando aqui muitas vezes o mercado europeu, você provavelmente tenha hoje que sair para ser atendido bem, provavelmente você vai ter que usar 4 aplicativos e mais 6 cartões RFID para conseguir fazer uma viagem. E aqui no Brasil está em tempo da gente, né, e olhando para esse palco, eu vejo essa oportunidade de conseguir colocar os agentes para conversarem, para que a gente realmente monte uma visão e uma estrutura de negócio que não seja balizada só pelas quantidades, e sim por como a gente, qual é a nossa capacidade de atuar de forma comutativa entre todos os agentes dessa cadeia. E de verdade o Brasil, né, acho que quando fala de inovação, acho que o nosso repertório em inovação, a história do jeitinho brasileiro, que para mim está amplamente associado a características que por vezes extrapolam, né, mas a nossa capacidade criativa e inventiva, acho que sabendo explorar, a gente tem aqui uma joia bruta a lapidar. E acredito, vendo, né, principalmente essa discussão, sou também diretor da pasta de infraestrutura da Associação Brasileira de Veículos Elétricos, a gente consegue entender que esses agentes estão trabalhando cada vez mais coordenados, e o Brasil, eu costumo olhar sempre para o copo meio cheio, mas acredito realmente que a gente vai conseguir entrar no trilho, no sentido de ser aí um grande regente da mobilidade elétrica para a América Latina e também para o mundo. Pô, bacana, pô, agora eu fiquei animado, fiquei empolgado, hein? Porque eu acho que esse, eu diria assim, tipo de arrojo, cara, é o que a gente precisa, né? Fazer, eu diria ali, essa conexão, essa conjugação, né, entre, na verdade, a racionalidade, né, que a gente precisa dentro das empresas, e esse brilho no olho, né, que a gente fala que é necessário, fundamental que a gente tenha, esse arrojo mesmo, né, dentro do ambiente empreendedor, né. Eu acho que a inovação aberta, ela consegue posicionar isso, ela consegue viabilizar esse tipo de ação, ela faz essa mágica no dia a dia acontecer, né, essa possibilidade de você testar os limites, né, testar, né, a paciência, né, eu diria, né, no dia a dia nosso, né, e como, né, a gente consegue manejar isso, né, dentro, né, de uma grande corporação, como uma startup que de alguma forma demanda, né, uma decisão muito rápida, né, para poder tomar. E quando a gente fala dentro desse mercado de eletromobilidade, mobilidade, smart city, não é diferente, né, porque a gente, né, o mercado está aqui, está crescendo, tem demanda, a demanda é crescente. E, de alguma forma, pode gerar um desbalanço do ovo e a galinha, como a Ana comentou, né? Pode chegar a um ponto que você não tem infraestrutura disponível, você pode refrear a disponibilidade de equipamentos. Por outro lado, você tem muito equipamento e não ter, né, como carregar, é um outro problema também, né? Então, a gente vê ali, com certeza, várias oportunidades, né? Acho que a gente está caminhando aqui, seguindo um pouquinho, né, aí dentro da reta final aqui do nosso painel. Mas eu queria trazer talvez uma pergunta, né, para vocês, que eu acho que ela é muito importante, né? A gente fala muito de mobilidade, a gente fala de smart city, e a gente tem um ODS super importante, né, hoje dentro dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que é o ODS 7, que é energia limpa e acessível. E aí a gente fala muito isso, né? A gente chegou a iniciar aqui um pouco o nosso painel falando que a gente fala de veículo elétrico, ele estava muito mais como algo talvez inspiracional ou aspiracional, de alguém que tem uma visão sustentável, menos talvez do ponto de vista econômico. Mas, por outro lado, eu vejo assim que a gente talvez tenha uma possibilidade de repensar, né, dentro da mobilidade, como o Davi comentou, isso, né? E aí eu queria trazer aqui para a Marcinha, mas eu vou fazer essa provocação um pouco para vocês dois também, para a gente poder depois fazer o fecho do painel. Como é que vocês veem, né? Como essa mobilidade do futuro vai poder, talvez, trazer para as cidades, né? Especificamente para quem vai estar utilizando, né, esses veículos elétricos ou essa matriz mais carbonizada. E aí não é só veículo elétrico, a gente está falando também de mobilidade, de micromobilidade, estamos falando de
o última mile, né, o last mile, ou alguma coisa assim. Então, como é que vocês veem, né, em relação a essa possibilidade de você dar essa acessibilidade via eletrificação da mobilidade? Legal, Mandarino. A beleza das conexões, né? A gente começou com uma pauta na plenária, que é a pauta aqui de mobilidade Smart Cities, né? Dentro de Smart Cities, obviamente, quando você vai pensar na inteligência das cidades, você endereça para as pinpoints ali, que tem os desafios locais de cada cidade, mas, em geral, conservam ali mobilidade, energia, segurança e recursos naturais, e otimização de recursos, né? E aí, no aspecto mobilidade, pega muito para o nosso tema, né? 25% de todas as emissões globais estão no segmento de transporte. E quando a gente pensa em transporte e mobilidade, a gente pensa no nosso deslocamento de forma coletiva, e aí tem uma importante questão regulatória em discussão no âmbito municipal, né, das municipalidades, que é a emissão nas frotas de transporte coletivo. Aí você tem uma outra vertical pensando em transporte de mercadoria, então é o last mile que o Mandarino falou, o frete verde, né, a logística ser mais verde, e o quanto isso está associado à estratégia de ESG das empresas. A gente todo tempo analisa trade-offs, né? Em que momento que as curvas se encontram, custo de aquisição, e a gente pensa para um tomador de decisão, custo total de aquisição desse bem, seja para nós, usuários comuns, seja para um frotista, em que momento que essa conta fecha, em que momento que cruzam os custos de aquisição do veículo. Então, assim, usuários, profissionais, motoristas de aplicativos e usos para essa finalidade, a partir de 2024, você já tem aí a equivalência de custos para a troca para o elétrico. Mas ainda na pergunta principal que o Mandarino fez... Que é com relação à questão de ser acessível, né? Essa transição da mobilidade para a população. É isso, é um ponto de ODS importante, é um desafio das cidades, a mobilidade impacta na vida da gente, e aí tudo que é dispositivo de tecnologias digitais pode ajudar nisso, IoT, sincronização do tráfego, né, inteligência de tráfego e compartilhamento. Compartilhamento é o próximo passo, economia circular também está na pauta. Hoje a gente tem que reavaliar para o nosso uso se faz sentido ou não ter a posse do ativo. Então já existem aí alternativas como nanolocação de frota, locação de carros, que desonera do custo de propriedade, mas mantém o indivíduo com a possibilidade da experiência também privada de ter um carro para si, para um deslocamento. E, da mesma forma, saindo do indivíduo para o coletivo, o transporte coletivo de longas distâncias, intermunicipal, estadual, também é um passo seguinte depois do coletivo urbano, obviamente, e o compartilhamento é o outro aspecto que eu chamo a atenção aqui em termos de eletrificação, impacto positivo na mobilidade das pessoas. Perfeito, Marcinha. Na tua visão, Davi, você dentro desse ambiente de startup, ambiente de inovação, né, respirando isso no dia a dia, matando o leão por dia, né, que a gente fala aí, como é que você vê isso também do ponto de vista da acessibilidade? Como isso impacta o teu negócio, cara? Costumo dizer que pessoas não compram produtos sustentáveis, pessoas compram bons produtos. Sustentabilidade costuma ser a cereja do bolo. Então não basta ser um carro sustentável. Essa premissa da sustentabilidade, ela é uma premissa de apoio. As pessoas compram um carro elétrico porque, as que compram, porque tem a crença de que aquele carro é um carro melhor. E de fato, gente, poderia passar aqui só falando o que um carro elétrico tem, né? Por exemplo, um carro elétrico tem 90% a menos de peças do que um carro convencional. E é claro que isso é traduzido em uma manutenção muito menor. Então, a primeira grande questão é conseguir trazer essa educação para as pessoas, né? Acho que a primeira grande barreira de qualquer inovação é a questão da educação. E, de fato, essa primeira camada, que é a camada da sustentabilidade, durante muito tempo ela ficou sendo discutida como quase sendo a única grande razão para a adoção dos carros elétricos. E hoje eu costumo dizer muito ao contrário, né? Acho que assim, a sustentabilidade ela ela deveria ser premissa, né? E de fato o produto acompanha essa premissa.
Porque senão, assim, os stakeholders, eles, né, acho que cada um tem que se mobilizar em função das suas particularidades. E, de fato, a gente tem que ter muito cuidado quando fala de sustentabilidade pela questão de greenwash, né? Não dá para... A sustentabilidade por si só ela não consegue sustentar a questão da cadeia produtiva, mas sim realmente olhar a inovação sob o aspecto de trazer melhores produtos. E é só assim que a gente consegue trazer o consumidor para o centro dessa discussão. E eu sou daqueles que acredita que o consumidor vem primeiro, né? Então, as pessoas, o olhar das pessoas, a vontade das pessoas de ter um carro elétrico deve movimentar os outros agentes e fazer essa cadeia acontecer, independente da questão da sustentabilidade. E é claro, é comprovado, a gente está aqui, quando a gente fala, às vezes, aquelas frases que já escutamos, mas para você construir um carro elétrico, você também tem emissão. Pô, você tem, mas de fato a premissa de um carro elétrico, ela, do ponto de vista de sustentabilidade, não está na mesma prateleira do que um carro a combustão. Mas é isso, ninguém vai comprar um carro só porque ele é sustentável, ele tem que realmente ser uma plataforma melhor. E o Brasil está correndo atrás disso e os agentes dessa cadeia estão se mobilizando para que a gente consiga trazer produtos que seduzam pessoas, não apenas pelo componente, claro, da sustentabilidade. Bacana, Aninha, tua visão ali para a gente poder fazer, e eu já vou te pedir se você também dar tuas considerações finais aí após a tua primeira fala, tá? Perfeito. Acho que tem um ponto importante que vale a pena voltar, acho que como a Marcinha, né, e a Davi bem colocaram, quando a gente fala de sustentabilidade, a gente está falando, obviamente, dos impactos ambientais, mas também do pilar econômico. Então, queria trazer alguns dados, né, acho que para a gente cair em mente, para entender do que a gente está falando quando a gente fala que a conta ela já começa a fechar. Falando do Total Cost of Ownership, né, então o custo total da posse de um veículo, a gente já vê a conta fechando, como o Marcelo colocou, a partir de 2024. E aí, levando em consideração, né, o custo de aquisição daquele veículo, o custo de abastecimento. Eu queria aproveitar e falar um pouquinho, né, como é que a eletromobilidade ela vai impactar nesse pilar e como ela vai trazer aí, né, uma expectativa de economia para um cenário futuro. O custo de manutenção, como o Davi muito bem colocou, né, em relação à menor quantidade de peças. Então, obviamente, a gente tem um custo aí menor de manutenção desses veículos. E eu acho que ainda tem sim, né? Se eu falasse que não, eu estaria mentindo aqui para vocês, uma certa incerteza do que vai ser o valor residual desses veículos. A gente já vê, né, paralelos, com boas perspectivas, falando em mercados maduros, que trazem uma garantia, né, em relação ao valor residual. As baterias já têm altas tecnologias, mas isso ainda vai acontecer aqui no Brasil. Falando um pouco de alguns números, né, a McKinsey fez uma pesquisa muito interessante, onde ela traz que no Brasil a população, né, as pessoas, elas estão dispostas a pagar um pouco mais pelo atributo de sustentabilidade, o que eu já acho que é uma boa notícia, independente de entender que a conta ela precisa fechar economicamente, né, nessa cadeia inteira. E aí, quando a gente fala do abastecimento, né, eu vou chamar já de recarga ou energização, que é como eu gosto de trazer, quando a gente olha para o portfólio, né, para a matriz energética brasileira, falando de já 80% da matriz proveniente de fontes renováveis. Olhando já hoje o balanço, né, de oferta e demanda, falando aí do nosso parque, né, do balanço ali energético em relação à carga. A gente já vê hoje, né, que existe um excedente em relação à energia, e isso vai aumentar ainda mais para o futuro quando a gente olha o potencial de geração dos nossos parques, principalmente de fontes solares e eólicas. O que muito provavelmente, né, vai trazer uma manutenção de preços baixos de energia ao longo dos anos. Quando a gente olha, né, o preço do veículo aí movido a combustão, existem outros indicadores, né, e outros fatores econômicos que vão influenciar nesse preço. Quando a gente fala de eletrificação, a gente está falando aí, né, de paridades muito mais semelhantes ou próximos ao que a gente já vê hoje no mercado de energia elétrica em relação ao ajuste, né, dos preços, mas também outros mecanismos de reajustes ou outros tipos de impacto.
Na hora que a gente faz uma avaliação, né, uma análise profunda em relação a essa conta, essa economia, e também esses dados, olhando aí, né, o setor de energia, que é um pouco do 10 que a gente estava trazendo aqui, né, de energia renovável e limpa, acho que isso só reforça, né, e traz ainda mais como provocação o quão privilegiado o Brasil está em relação a essa meta. Então, e como, né, a eletrificação, principalmente aí em menores polos, né, regiões urbanas, ela entra como um pilar e um complemento muito importante para esse desafio, né, de descarbonização. Então, a provocação um pouco que eu queria deixar, acho que para todos não sei se todo mundo teve ou teria a oportunidade de dirigir um carro elétrico, quem tiver, eu aconselho. É uma experiência muito diferente, é um caminho sem volta, depois você fica incomodado com o barulho do seu carro quando você volta para a realidade. E também entender, né, que essa jornada de eletrificação ela vai demandar um planejamento do governo, das grandes empresas, da sociedade civil e também uma jornada de educação. Tem muitos mitos, né, em relação à eletromobilidade, à infraestrutura de recarga, ao avanço de tecnologia. E deixa aí, né, já a Raizen à disposição para trazer os esclarecimentos, para ajudar também, né, nessa imersão e nessa jornada de conhecimento, que o Brasil, né, acho que ele tem tudo para ser um grande pioneiro e transformar, né, e trazer um olhar aí de eletromobilidade muito diferente do que a gente viu em outros países do mundo, porque eles não têm, né, o benefício e o privilégio de ter a fonte renovável, né, a matriz renovável que a gente tem. Obrigada, gente. Eu que agradeço, Ana. Davi, se puder, um minutinho aí, dar as tuas considerações finais. Quero agradecer de novo a todos, dizer que para mim foi um privilégio estar aqui, de fato, rodeado por duas... acho que cada vez que qualquer pessoa aqui que entrar num carro elétrico, fazer a sua recarga ou energização e voltar para casa, tem muito a agradecer a essas duas mulheres que estão no palco aqui comigo. Salva de palmas, pessoal, salva de palmas aqui, porque não é pouca coisa não, isso é verdade mesmo, a possibilidade de você conseguir trazer e botar, eu diria, essa pauta, né? Tive a oportunidade, né, um pouco, né, de acompanhar um pouco isso na BR Distribuidora, na antiga BR Distribuidora, né? Tive a oportunidade de ser colega de trabalho da Marcinha, e eu vejo muito isso, né? A pessoa, assim, eu acho que essa é um pouco da característica da Ana também, da tua, dessa resiliência, né? De você manter essa pauta presente, porque se a gente não manter essa pauta presente, ela nunca chega, né? Na prática é isso, e hoje ela chegou e chegou com muita força dentro das corporações e dentro desse contexto, então, bacana. É isso, então só tenho a agradecer e realmente espero estar com vocês no ano que vem com notícias ainda melhores, porque a mobilidade ela tem crescido muito. Tudo que a gente sabe sobre mobilidade no Brasil, quando você faz um business plan sobre mobilidade elétrica, é que você vai errar. Só que a gente tem errado para baixo, porque esse mercado é um mercado que tem uma capacidade de crescer muito e ele vai adensar certamente nos próximos 10 anos. E me sinto aqui entre realmente os pioneiros da mobilidade elétrica e fico muito feliz de entender que ela é colaborativa, ela se impõe a partir de preceitos que extrapolam também só a questão financeira. Então, fico sempre muito feliz de falar sobre mobilidade e mais ainda rodeado de pessoas que fazem isso acontecer todos os dias. Obrigado, Davi. Marcinha, por favor. Pessoal, discussão rica, discussão boa. A gente foi a SAF, foi a Smart City, mobilidade elétrica e todos os pontos. Mas é isso. Fiquem com uma semente para, no tempo de cada uma avaliação, né, do que significa o próximo passo em relação a outras rotas tecnológicas. Percebam o carro agora de uma outra maneira, até mesmo como um celular. Quando a gente fala da tecnologia, da eletrificação, não é tão somente a propulsão do carro, é mais que isso. A conectividade que está embarcada, a condução autônoma é o passo seguinte que vocês vão estar vendo. Hoje já tem ambientes controlados, inúmeros testes, São Francisco, condução autônoma. Isso está ligado também à eletrificação, a conectividade com o tráfego urbano, com o monitoramento, com sensoriamento.
tudo isso anda junto. Então, antes da gente discutir se é FLA, se é FLU, se etanol é bom, é ótimo, uma decisão acertadíssima da década de 70, somos felizes por ter o biocombustível aí brilhando nos últimos 40 anos, mas cada país, a gente olha mercados mais maduros, eles têm urgências diferentes da nossa, e a gente está fazendo um movimento enquanto indústria de energia, indústria de óleo e gás, e tem um outro movimento que é a indústria automotiva. Quem define a regra do jogo, é claro que tem a pressão pela descarbonização, tem pactos globais importantes, mas quem está eletrificando o portfólio é a indústria. Então, essas dúvidas, essas barreiras de entrada, mercado secundário, carro vale menos, vende mais, eu acho que vale menos, a vida útil da bateria tem segunda vida, tem terceira vida, cada um forme a sua opinião. A gente aqui não evangeliza pró qualquer coisa. A gente mostra aspectos importantes de uma rota e de outra. Chegamos aqui graças ao fóssil, a maioria de nós, né? É assim que chegamos a evolução, e não falo somente no transporte, eu falo na indústria também. Então, é um momento muito importante que a gente está vivenciando essa virada. O PACE, quem vai dizer é o mercado, né? Hoje a recarga elétrica na maioria dos seus pontos ainda é gratuita, isso tem uma explicação, duas explicações, isso foi fomentado por uma chamada pública de eletromobilidade via ANEEL de 2018, quando é feita uma chamada pública é pró-fomento, e quando é pró-fomento é para reverter em benefício à sociedade. Então, via de regra, ela ainda não é cobrada. Um outro motivo é um gap regulatório, uma discussão que tem sobre tributação adequada, ainda não está sendo cobrado. Mas pensem, isso é um momento. O combustível ele é vendido na bomba de gasolina, e é elétrico também. O que a gente tem hoje são números consistentes de economia. Então, hoje, via de regra, um carro elétrico consiste em uma economia, em termos de combustível, da ordem de 60% a 70%, depende de como você recarrega. E aí, cada um faz sua opção, mas o momento é esse, observar que agora a jornada é digital, que agora o carro tem uma conectividade, que as estações de recarga têm que garantir a interoperabilidade, que também Davi citou. Não faz sentido um país enorme como o nosso, no norte é um, no nordeste é outro. Então, em algum momento, isso vai convergir para uma nova fase. Então, o recado é esse, fiquem atentos, é um movimento gostoso de acompanhar, tenham electric feeling quando tiverem possibilidade, tem ofertas de nanolocação e de locação, e test drive de montadoras, e tenham a própria opinião de vocês, sem contaminar pelas opiniões em geral, né? Formem sua própria opinião. É isso que eu, representante da eletromobilidade, uma distribuidora de combustível, tenho a dizer aqui para vocês hoje. Obrigada. Beleza. Marcinha, depois dessa fala aí potente, né, minha querida Marcinha, afinal, não tem jeito, é só palmas, né, pessoal? Valeu, pessoal, muito obrigado, né? Estamos aqui encerrando mais esse painel fantástico. Desde o primeiro Energy Hub Summit, a gente mantém essa pauta da mobilidade, a gente tem essa oportunidade, né, de trazer esse tema. É um tema muito cinético dentro do que a gente fala do setor de energia, é fundamental. Ele é um dos pilares, eu diria ali, uma das grandes vertentes, né, necessárias para a gente poder acompanhar essa evolução, que de alguma forma aqui nesse mercado ele vai dar um pouco de dica também de como outros mercados ou outras tecnologias vão evoluir. Então, mais uma vez, Ana, Davi, Márcia, muito obrigado aí pela oportunidade. Nos vemos daqui a pouco, em breve, né?